Shalom a todo o povo da Graça Divina que nos acompanham de Cabinda ao Cunene a partir das nossas redes sociais, nosso Facebook, o nosso TikTok e o nosso canal Igreja Graça Divina TV. Mais uma vez estamos aqui dentro deste Ministério Graça Divina que é dirigido pelo Profeta Bem-vindo Jim. Profeta Bem-vindo Jim, que acabou de nos ensinar acerca da sétima estrela, que é a estrela de servir a Deus. Vamos fazer a nossa emissão agora. Estou também com a nossa jornalista Mamador Tumba. Bonjour. Vamos questionar o Profeta Bem-vindo Jim. Nós começamos com este ensinamento. O Profeta Bem-vindo que nos ensinou em cada departamento da igreja, todo mundo que trabalha na igreja é servo, diz das mamães irmãs que limpam a igreja, o próprio servo de Deus, Profeta Bem-vindo Jim, os profetas, os pastores, os músicos. Tocando no ponto dos músicos, o Profeta Bem-vindo Jim tem nos ensinado acerca de um verdadeiro adorador. A minha pergunta é o seguinte: um verdadeiro adorador dentro da igreja é só aquele que canta na igreja, ou todo mundo é adorador, todo que se encontra na igreja? Obrigado. Deus seja louvado pela essa questão. Verdadeiro adorador é pessoa que adora Deus no espírito e na verdade, porque Deus é espírito. De espírito, verdade é você. E vocês têm que adorar Deus, mas aquela adoração não é adoração de cantar, não. Significa, tu tem que andar segundo a vontade, mandamento de Deus. Quando Deus diz que não pode roubar, não rouba. Aquilo que é proibido à frente de Deus e você vai praticar. Que tem cristão só pode dizer que esse aqui é verdadeiro adorador. Todo mundo é adorador. Todo mundo adora a Deus. Até quimbandeiro. Ele também adora a Deus, porque quimbandeiro sabe que ele também é imagem de Deus. Bruxo. Ele também é imagem de Deus. Bruxo vem na igreja, dá dízimo, dá oferta. Tem pastor bruxo, tem profeta bruxo. Ele também é adorador. Mas quem é verdadeiro? Verdadeiro é aquilo que ele já recebeu Cristo como Senhor e Salvador. Ele está a andar segundo a vontade de Deus, não é segundo a vontade de pessoa. Ele está a meter em prática a palavra de Deus. Por isso, nós todos somos servos de Deus. Servo de Deus não sou só profeta, pastor, evangelista, apóstolo, doutor, não. Por isso eu dei um exemplo sobre o culto de hoje. Antes eu, profeta, para subir na altar para ministrar, tem que ser os irmãos que limpam a igreja. Quando ele não limpou a igreja, como eu vou subir para ministrar a palavra de Deus? Quando ele não organizou cadeira, como o culto vai funcionar bem? Sem protocolo para orientar pessoas, senta aqui para dirigir culto. Quem vai dirigir? Não tem músico. Quem vai adorar Deus no grupo de louvor? Também a presença do músico faz a contribuição, participa também no culto. Que tem pessoa pode receber a cura, pode receber milagre só no tempo de adoração. Não chegou a ter pregação, não chegou a ter oração, mas só no tempo de louvor, que está a adorar Deus, a pessoa pode receber a cura. Acerca dessa estrela, nós todos somos servos de Deus, mas departamento é diferente, função é diferente.
Por isso, mas agradecer muito a Deus, eu recebi pastor, aquele pastor estava ali, esse pastor, ele disse que ele gostou muito desse ensinamento. Sim, nunca ouvi, ele não estava contar que essa igreja está nesse nível. Irmã dele explicou acerca da igreja, ele viu, irmã dele não era assim, era muito complicada, mas a irmã dele mudou. Ele vem na igreja, ele sentiu a presença de Deus, ele sentiu ensinamento, esse nível de oração. Ele gostou muito da igreja, mas daqui a pouco ele vai voltar no que na província. Homem de Deus, ora também a favor de mim, me ajuda pela batalha da minha família, me ajuda. A minha família tem muita obra das trevas, mas esse tipo de ensinamento eu recebi muita coisa nesse culto de hoje. Deus te abençoe. Até não queria largar minha mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Não sei como vou agradecer esse Deus. Eu sou pastor fulani, mas Deus te abençoe. Você vai fazer um grande trabalho. Qualidade de ensinamento, qualidade de... Até segundo ensinamento foi muito forte para mim. Tem nos acompanhado também nas redes sociais. Ele disse, só Deus pode fazer esse trabalho, eu não sou ninguém. A minha família aqui vai ter bom resultado aqui. Eu também vou ser membro desse ministério, mas aonde eu vou se encontrar na província, no fora do país, mas eu também vou seguir esse Deus. Aqui tem Deus de verdade. Homem de Deus, seja forte, você fazer um grande trabalho. Deus te abençoe muito mais. Qualidade. 7 estrelas, não sabia que servo de Deus. Deus te abençoe muito. Por isso, Deus abençoe a todo mundo. Está servindo Deus, mas com a verdade. Nós todos somos adoradores, mas quem é verdadeiro? Verdadeiro é aquilo que ele ouve Deus, mete em prática a palavra de Deus, anda segundo a vontade de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Merci na batu nyonso o balandi kilti na biso tolobaki tokozonga tozongi po na émission na mosala na Nzambe tozali awa na mosala na Nzambe prophète Benvindu Njime. Bonsoir prophète Benvindu. Bonsoir Mahamadou. Toza isusu na journaliste na biso Teresa. Bonsoir sœur Teresa. Thème na biso ezali 7e étoile, sous-thème na biso eza 7e étoile, étoile ya koservir Nzambe. Bien aimé, étoile wana ezolobela makambo ebele etali kaka mosali na Nzambe te. Etali batu nyonso oyo bazali na barole na bango basalaka na kati ya église. Toza na ba protocole, toza na ba cameraman, ba journaliste, tokoyoka o nini mosali na Nzamba koloba, ndenge nini eloko nini ezali capital pe base na 7e étoile. Bonjour prophète Benvindu, bonsoir. Bonjour, bonsoir Mahamadou Touma. Prophète Benvindu namoni otei vraiment na vivacité moko ya makasi, ozalaki penza na kanda ya mateya ya lelo. Eloko nini oyo sepeli nango na 7e étoile oyo? Pour naza vraiment na question te na mona ndenge otei, ozalaki vraiment na posa ya kokoloba ebele. Ça va, merci pour la question. Et là, on a sepeli nango. Premièrement parce que Jésus-Christ aza comme si ne peut sauver na bon moinanga. Nous allons besoin sepeli nango yangwana. To côté ya batu. Mais soki nga moko na libanda mambo na zoteya. Na boy na zala serviteur moko ya étiquette. Jésus-Christ ya lelo. Na okina na lifi na ki zika moto pamba. Yangwana tolobeli 7e étoile
étoile ya koservi nzambe afungoli parenthèse nyonso na mutu nyonso asala mosala biso nyonso toza nde moko. Par exemple bato social oyo baobongisa église baza na considération makasi epai ya nzambe des fois bango bamiyebaka te mais nzambe azoconsidéré bango makasi toye na baprotocole nzambe azoconsidéré bango makasi toye na bayembi nzambe azoconsidéré bango makasi parce que na koyemba na bango musu bakozwa délivre kobika miracle na koyemba na bango sako du pasteur akita a dirige modératrice ou modérateur kala modération na ye wana ye azoprépare nzela ya motei donc ye baosala travail ya makasi toye na bacaméramen à travers bacaméramen ere azotelema wana azozwa tana ya kotelema epi sacrifice azosala à travers ye message mpe ezoke libanda ya mboka bato bazobika à travers présence na bango bajournaliste moto akokoka mateya malamu te me borepetaka bacommunike borepetaka bato mosusu bazobika à travers message na bino bozopesa donc biso nyonso tozosala travail ya corps de Christ neti passer ayebisinga abeloko mona simbi ona ke nango et au par exemple ya misapi 5 et obandi ko expliquer ndenge église fonctionnaka papa nandeko ka nzoto malili na moni mosala nzamba liboso oazo valoriser ba pangusa église o valoriser département nyonso papa ba partenaire o ba pesa rambo o valoriser mutu o poni mutu te donc papa message o tei nzambe na lola apambola yo un message o mérité tout ya na église ya nzambe tout ya vérité oyo po mutu aleki biso toza ndenge moko imilita nde nini o na kuti epa na yo na ndimaki te ke papa makambo na yoki na okoka ngo epai na yo pe o na mona église na yo badimension minio na moni awa nakanisi makambo ebele bato minene otoka bazala bakombo me musala ezosala mawa eleki na bakombo wana nzambe apambola yo ndenge oza koconsidere basala ozosala na bango ndenge oza kohonore bango nzambe akanisela yo musala oyo papa ekende musika toyebiki basali mingi baignoraka bacollaborateur yezomona ye supérieur soki ye aza te donc ye nde sukisa mais yo opesi bato nyonso valeur nzambe bakselo ya mingi mosala oyo ekende musika nzambe oyo apamboli ngai mpe nde nazwi loboko na yo nayebi ke nazwi quelque chose loboko na yo eosunga na bitumba ya famille na nga oyo ezokoyede famille na biso na bitumba oyede vraiment nzambe apambola yo ya mingi mpe apambola ministère oyo apambola bato ozosala na bango bo avance bokende musika na oyo nayoki awa na mateo nayoki na satandaki mateo moko kitoko makasi epe pesinga su makasi na mosala ya nzambe na telema donc na continuer na avancer mateo nyonso nayoki awa vraiment kola pambola yo oyo ezali effort oyo mosali na nzambe ayaki paster ayaki na église na libota ya famille osongolo ayaki asatandaki ke akuta bajara matera nza akuta nzambe akopambola yo okovoyager okobala okosala oyo akuti awa yango takanisaki donc asepeli mingi na église abi atako na église 4 il fallait papa mango tata 18h tous prier na posa ba prière wana na posa nango vraiment mokati prière avant kola pambola mutu azolanda biso. Obrigado mais uma vez, profeta, bem-vindo, Jimmy. A minha segunda questão é acerca
de quando uma pessoa nasce. O profeta Bem-vindo explicou que já nasce com um anjo protetor. Todo mundo nasce com esse anjo protetor, mas o Espírito Santo. A minha dúvida é acerca deste anjo. Será que é orientado por Espírito Santo ou ele faz a sua obra, a sua missão e o Espírito Santo também faz a sua parte? E obrigado. Todo mundo, quando nasce com um anjo guarda, um anjo protetor. Só pessoa que não pode nascer com aquele anjo, pessoa que faz aquela operação ali, tira a semente de homem, coloca na barriga de uma mulher, não sei aquele, pode ser mulher do mundo das trevas, pode ser uma prostituta, pode ser uma bruxa, coloca na barriga dele, ele depois vai grávida, vai começar a crescer, ele vai nascer, depois você vai vir recuperar teu filho. Aquele filho não vai nascer com anjo protetor, porque ele nasceu com uma maneira diabólica. Aquilo que vai nascer, vai vir, a mãe é a mesma pessoa, é aonde que ele vai nascer um filho, mas com um anjo protetor. Pode ser a mãe é bruxa, a pai é bruxo, mas vai nascer um filho com o anjo protetor dela. Só aquela mulher que foi no quimbandeiro para vir buscar filho, procurar filho, ele vai nascer diabo, não vai nascer um filho, vai nascer o demônio. Mas verdadeira mulher está nascendo da maneira que Deus falou na Bíblia. Ele nasce filho, mas com um anjo protetor. Aquele anjo, ele é pela proteção de sua vida. Quando a pessoa recebe Cristo como Senhor Salvador, recebe o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo não tem nada a ver com o seu anjo. Porque o anjo, ele trabalha pelo serviço de Deus. O anjo nunca vai ficar dentro de pessoa. O anjo fica atrás ou à frente para proteção. Mas o Espírito Santo fica dentro do nosso corpo. Nosso corpo é casa do Espírito Santo. Nosso corpo, o anjo nunca vai vir dentro do nosso corpo, não. É duas coisas diferentes. Eu explico muito acerca do trabalho do anjo. Esse é o anjo guarda. Quando você vai estar obedecendo a palavra de Deus, está metendo em prática, está andando segundo a vontade de Deus, ele também vai continuar para proteger a sua vida. Aquela pessoa vai ser tão poderoso, porque o corpo dele é casa do Espírito Santo. Atrás da frente dele, ele tem um anjo para proteger a vida dele. Eu dei um exemplo. A pessoa fez acidente, muita gente morreu, mas você usou um buraco pequeno, mas pessoa bem grande. Como essa pessoa sai naquele buraco? É aquele anjo que pegou, te tirou. Ele vai abrir espaço, mas fisicamente, não espiritualmente, você vai sair. Porque Deus é mestre de toda a cena. Aquele anjo não vai trabalhar na sua vida quando você vai frequentar bar, hotel, praia, casa de mamãe que lava, casa do quimbandeiro. É aonde que ele não vai entrar naquela casa, você vai entrar sozinho. A partir dali, ele vai te abandonar. Ele vai estar contigo, mas não vai trabalhar mais, vai te deixar. Porque você está andando segundo a vontade do quê? Do diabo, não é de Deus. Mas quando você está andando segundo a vontade de Deus, ele vai te proteger até no fim da missão de sua vida. Moisés falou aquilo no Êxodo 23, versículo 20 até 23. David falou também no Salmo 34,
versículo 7 em português, em francês, versículo 8. Todo mundo tem um anjo guarda, mas aquele anjo guarda, ele trabalha quando você está a obedecer, está a meter em prática a palavra de Deus. Lembra o caso do Pedro, quando Pedro estava na prisão, estava a esperar a morte. A igreja orou a favor do Pedro. Pedro tinha Espírito Santo, não é que o Espírito Santo saiu, não estava com Pedro, mas a missão daquela missão é do anjo. O anjo vem, tirou Pedro e disse que pega teu manto, coloca no corpo. Ele abriu a porta, Pedro saiu, porque é missão dele, missão do anjo. É diferente com missão do Espírito Santo, mas todos a trabalhar pela obra de Deus. O Espírito Santo fica dentro da pessoa para manifestar a obra de Deus. O anjo também é atrás pela proteção. Dê-me outro exemplo. Vai colocar veneno na comida. Só quando tirou aquele líquido para colocar na comida, quando ele está tirando para colocar, vai sair uma mão, aquele mão do anjo vai vir, aquele veneno vai cair na mão dele, mas ninguém vai ver. Veneno cair na mão dele, mas só está colocando, está vendo que ele colocou na comida. Quando você vai comer, Deus pode ser comida em nome do Cristo, você come, não vai te fazer nada, porque aquele veneno já caiu na mão do anjo guarda. Tem muita coisa para dizer, mas tudo é a vontade de Deus. Deus te abençoa. Você costuma duvidar as coisas de Deus. Você costuma ir na casa do Quimbandeu. Ali no Quimbandeu não tem nada ali. Nosso Deus tem tudo. Tem que saber como você pode andar com Deus, como você vai se comportar na casa de Deus, na obra de Deus. Deus também não vai tirar nada na sua vida, mas Deus, a mão dele sempre vai estar contigo, porque você está a obedecer à voz dele. Deus te abençoa. Merci, prophète, bienvenue. Deuxième question, est une question A na B. Question liboso ya A Isaboui. Oyebiso na 7e étoile mutu nyonso serviteur ya Nzambe aza mutu nyonso oyo aza na rôle na église oyo asalaka. Siko ndenge nini na bato oyo bakimaka soko amoni modératrice azo modéré alingi te ye alingaka aya ntango pasteur ateyaka. Bato wana otia bango baza bato ya ndenge nini na église, baza bato bayaka kobebisa to baza koede to ya ndenge. Oyo mibale, question B ezali question ya ange oyo aza protecteur garde oyo atambola na biso. Bato ebele bayebi te ke soki moto aboti mwana abotamaka directement na ange na ye pembeni pour éclaircir biso bien. Ça va, merci pour la question. Pour répondre à la première question, moto azo en église pas pour na betape aza faux serviteur, parce que culte doit ça la quitte est complété, basa culte complet. Bato bateyaka avanga naleka ngamna pona bato mutacha bango Nzambe baba sala Nzambe batira na favela Nzambe na favela ngate baba sala ngate baba sala Nzambe mais na alliance na ngai so yo boyi bango oboyi ben Nzambe wa grâce divine yango mingi ba ozwelo côté parce ba ponaka basa ba ko mériter valeur faut honorer bango. Des fois, yo se rengana sambeli la otongana teya yo. Nzamba roselo na mateya ya papa Venance, na mateya mama Susana, na mateya mama Isabelle. To na modération de imalu sa modéraka. Obo ko so lobiko. Sangi ba sambela yo. Isa bato azo comprendre te eloko ni ba rosa na église. Bato azo créer ba division na église. Ya ba chara bato ndengwana. Baza ba chrétien hypocrite. Les chrétiens sont dans l'église, mais ils ont produit le côté.
parce que bazo sambela na nzoto. On va sambela molimo, va sambela nzoto. Deuxième question, c'est ange. Mutu nyoza bota mana ange gardien na ye. A part bato o bazemezoya que maman za difficile au bote ki banganga nga pesi mwana wana pesi ba démon pesi mo démon ay ko détruire wana bote na ange opposé démon nzambe na diable mabena tene limie na molili e sangana te donc mwana wana aza diable a ozana ange o abote minde za la ko au portez ba justement son bal ba déposer ba ipa ndumba moko ba futaka yembongwale abotelo mona ozo mona bana wana baza bana ba ténèbres baza nzeba ba na molili so boti ja mona iba se oboti mona ténèbres auto so ba mona oboto na ange gardé zali o abotami na voix ya malamu ndi mona wana zo kola ange pe zo batela yi ange wana ozana via mutu so mutu zo tambwa na obanga nzambe so banga nzambe ange na ozana vie na osama makambo ebele na pesa exemple que okosala accident omona mutu munene bina place mo muke boyebite mono place muke mais ange ayeki abuka ki place wana abendi mutu na bimisie eza makasa mutu wana te eza ange na bendi abimisie parce en rôle ange ko protéger ye ba otelo poison ange aoya e bazo fula kisi wana e bazo cha ange ya chilo boko na ye achilo boko na ye olie blora pamba olie kisi wana te parce que le boko na nzambe ezaki déjà place wana ezui poison wana ezala ange ezala Saint-Esprit bango nzo travailler kana faveur nzambe mutu ali banda volonté nzamba zate Saint-Esprit vanda kati sa mutu za permanent kati sa mutu et ça parce nzoto besoin le temple Saint-Esprit ko benga ange wana te au benga na été parce que bango nzo osana faveur nzambe ange na rôle osana via mutu Saint-Esprit na rôle osana via mutu nyonso ba travailler kana par nzambe so lingi bloko mbale et de mérite sa yo tambo na via sanctification chama lo banzamba en pratique tous ba commandement nzambe nzambe auza ennemi abinemi na yo auza adversaire na Exode 23 20 à 23 elobi ango elobi si ange wana ba rôle au sala na bande chapitre Exode 23 verset 20 à 22 otanga yango ezana makambo elobi wana donc eza possible mutu moko uzana Saint-Esprit uzana na ange gardien azo protéger yango que mutu za double puissance double portion ya bonzambe kati na ye eza ka bandoki te biso tona ba capacité et belé plus que bandoki plus que banganga ba okitise tuza ko jouer parce que tuza libanda ya volonté nzambe yango wana ba tuza chrétien hypocrite ba chrétien tuza ko tosa maloba na nzambe tuza chona misala te ya wana enseigner makambo wana comment et osala alors ba yesu si prière ba activer prière ensemble d'habitude to activer prière ange wana comme magie et comme kindu ba activer kate ange wana rôle na yezali pour na protéger na activer poani na activer bona sani yo banga nzambe chama banza en pratique to nzambe moko aibi comment ça na vie na yo papa moko na sina moyo oyo mona zoto sae alanyo ko la mwana wana azate oh papa du mona zoto se auzo mwana nga honorer moi parce que mwana wana auzo la fierté papa wana et bon nzambe na likolo oza plus que bato mokili donc to comprendre volonté nzambe za nini na vie na biso ba chrétien christianisme et sa faiblesse christianisme parce que mise ensemble comment ensemble la passer pauvreté les qui est à une église pas pauvre non christianisme via pauvreté te nyonso tozo luka biso ba chrétien et ça pour na biso argent et ça pour na biso mais toyeba comment tu ressembles là si ba ange na expliquer na le semaine comment ba ange ya ténèbres ba bengi ba chasser des étoiles ou ba za ko chasser ba via batou na le bilango mercredi ko la pambola yo merci zolanda biso abaxelo amingi na kombo na Yesu Kristo. Obrigado mais uma vez, profeta Bem-vindo Jimmy. Eu gostaria que o profeta Bem-vindo Jimmy deixasse um conselho a todos os servos de Deus que servem Deus, mas não a 100%. Qual é a mensagem que o profeta Bem-vindo Jimmy deixa, baseando no nosso ensinamento acerca da sétima estrela, que é a estrela de servir a Deus?
Deus te abençoe, obrigado. Uma conselho todo o servo de Deus. Quando você sabe que você já saiu no caminho de Deus, já entrou no que não mangia para procurar profecia, libertação, bem amado, volta. Volta, ainda Cristo, ainda tempo está, volta. Sai naquela obra. Diabo é pai de mentira. Ele vai te mentir. Ele não vai te garantir nada. Missão de que ele não quer ir sozinho no inferno. Ele quer ser queimado com vocês. É melhor sair naquela mentira. Não pode servir Deus para ganhar bem material, não. Serve Deus. Primeiro tem que servir ainda a Deus. A bênção, dinheiro, viagem, casa, vai vir depois. Você não anda em Êxodo 23, versículo 25 até 27. Primeiro tem que servir ainda a Deus. O resto vai vir depois. Deus te abençoa. Que você vai ouvir essa mensagem, mete em prática na sua ministério, na sua vida cristianismo. Deus te abençoa em nome de Jesus Cristo. Amém. Merci prophète, bem-vindo. Émission Abisso comme na suka liloba nini oya conseil au kokoti que la peuple dédié pour na 7e étoile. Ça va, merci. Conseil na opezara qui na 7e étoile. Ndeko za o magili bande ya volonté nzambe. Zonga o servir nzambe toyaka ko servir nzambe te po tozo ba mbongo, tozo ba mituka. Oane za ba biloko yaka na sima. Papa morote oyoyo mwana zo sala fierté na ye papa tika mwana la nzala non. Auzo soin na ye malamu. Nde mo pe nzamba zali. To servir nzambe na bosolo. Bimana ba kisi. Bimana au commissaire église yo mo pasteur mon église. Vous en a basi 8 9 l'église. Yo prophète. Yo mo prophète koto zo mela ba whisky, koto mela radiamba, koto mela ba cigarette po oye bandi ko prophétiser batu. Yo kauza wana mutawe pana yankabara tala botika avanti to zonga la vérité. Bato ba mambo ba église, ba sa mambo ba Yesu. Ba ela ga yo tendeko. Ola sabatu ndenge yo voyaka. Ndenge ozali toi na tina nango te, toi na tina talisa biso papa esili pour musoko rendre compte c'est musalo to ko rendre compte même ngana zolo babe ngabe na ko rendre compte so na zo kosa nzamba yebi mais na zo te yo bima na avanti ndeko zonga na nzela ya malamu obandaki na nzambe lelo suka ozali banda ya volonté nzambe pona matériel kola pambola yo nyuso zoluka mbongo mituka to gagnant awawa mutu asele nzambe na bosolo nzamba tika eno David alobike nazalaki jeune na komi mparamètre ko mota mukolo moko te injuste a souffrir azanga lipa sozo zanga lipa ndeko c'est contrôler maram et la tentation monte au-delà de foi na yo so ele ki foi no c'est-à-dire que yo wa libanda ya volonté nzambe kola pambola yo zonga na vérité to ebité Christ wana butu agwa lendi agwa mari to ebité mais oza malon Christ ya ngana yo rendez-vous to kutana wapi na bokonza likolo kola pambola yo merci landa grâce divina landa ozo sama na grâce divina to kosakati to ezali vérité kola pambola yo merci. Obrigado mais uma vez, profeta, bem-vindo, Jimmy. Chegamos no fim da nossa emissão. Mais uma vez, profeta, bem-vindo, Jimmy. Obrigado por tirar o seu tempo para nos conceder e fazer a nossa emissão. Muito obrigado. Obrigado também, irmã Teresa, pelo grande sacrifício que você está a fazer na obra de Deus. Deus também lembra pelo vosso sacrifício. Amém. Obrigada também, mamãe do Tumba, jornalista. Obrigada também à nossa área da mídia que fazem acontecer, as pessoas que ficam atrás da câmera, na câmera do nosso YouTube que está a nossa irmã Teresa, o nosso irmão Joel, está na câmera do nosso Facebook, na outra câmera do nosso canal está a nossa irmã Godelina. Obrigada a todos vocês que nos acompanham a partir das nossas redes sociais de Cabinda Cunene, ao redor do mundo. A nossa sede que encontra-se em Angola, Luanda, Golf 1, Rua Direita para quem vai sentido Avocumbe. A nossa maior referência que é o campo da 14.
Temos também o nosso culto semanal, quarta-feira e às sextas-feiras, das 16 às 19 horas. Pode deixar também algumas dúvidas que os irmãos tiverem nas nossas redes sociais, deixando como comentário, que o profeta Bem-vindo Jimmy vai tirar todas as dúvidas dos nossos irmãos e nos encontraremos até o próximo programa. Topesi na liboso, merci na Moussa Nzambe, prophète Bem-vindo Jimmy. Merci prophète na ndenge uzozwata na yo pona correspondre na invitation to pesa yo pona o éclaircir peuple de Dieu. Merci pena bino Mamado. Sa sacrifice zo sala pesa facilité musala rende dans le baki. Musala Nzambe za mune basai baza muke o bozo sala musala Nzambe bozo te ya peuple ya libanda ya mboka kola pambola bino na nyoso bosa pambola mabota na bino apambola pe bana bino akanisela bino livre souvenir akanisela bino na nyoso bozo sala na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Merci na batu nyonso balandi to comme na fin ya émission na biso to 6e émission na biso to ko senga merci mingi na batu nyonso oyo baza ba serviteur ya grâce divina o totanga kabino bino nyonso to komisko na ta ya kotombola to kotombola Nzambe mais tozolobela pe bino pe boza ba serviteur ya Nzambe. Merci na famille qui va na ndenga soutenaka église ya grâce divine. Merci na Maman Mayamba, merci na Jigel Tumba na France, merci na frère bienvenue na Toulouse. Merci na papa Doudou na Afrique du Sud. Merci na maman Kankoupe, papa Pierre na Gabon. Merci na sœur Grace. Merci na sœur Alice. Merci na maman Chouchou. Merci na batu nyonso o bazo ko servir Nzambe na etonga ya grâce divine. Nzamba mona bino abaksela bino apesa bino ba fort et belé pour na 7e étoile et lobeli biso nyonso wa serviteur o to salaka eloko makasi na kati ya église ezaka pambate eloko nyonso epa Nzambe oyo akaniselaka Nzambe Nzambe azongiselaka ye ebele yango bolanda toujours un 7e étoile ezana ba secret ebele o biso kutu toyebi te tomoni yango lelo po prophète Benvenu alobi na misapi nde toza na misapi na maboko na biso 10 musapi na musapi eza na rôle nango ejouara na nzoto elobi ebele. Kilt na biso ya semaine eza mercredi pe vendredi. Mercredi na 16h ti 19h eza kilt ya délivrance. Vendredi ezali kilt ya prophétie de 16h à 19h. Numéro ya Mosala Nzambe prophète Benvindu ezali plus 244 922 07 86 76. Mutu nyonso oyo aza na besoin ya koyeba za information o etali makambo ya Nzambe, numéro wana esalaka 24h/24 soki obengi ye akorépondre n'importe quelle heure. Mingi baza na ba problème ya spiritualité, baza na maladie inguérissable, maladie ya ndenge na ndenge, soki obengi Mosala na Nzambe akoede na ba prière pona Nzambe à distance eza barrière te. Émission na biso suki tokokutana na kilt na biso ya mercredi kilt ya délivrance soki Jésus Christ azongi te. Merci, ciao.